liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos essa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. E eu quero começar esse momento orando com você, para que nós possamos atrair a presença de Jesus. Nós sabemos que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está presente. E nós estamos aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus. E para nós é muito importante que a presença dEle, que a essência dEle esteja entre nós, porque nós não queremos apenas um culto vazio, um ritual vazio, um ensinamento que deixe de queimar os nossos corações. Nós queremos de fato sermos incendiados pelo Senhor, nós queremos ser tocados pelo Senhor, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, e que a presença dEle nos cubra nessa noite, cubra a nossa casa, cubra a nossa família, que a presença de Jesus cubra tudo aquilo que é ligado a nós, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para que nós possamos orar nessa noite, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por estar aqui na Tua presença. Nesta noite, Pai, nós te pedimos que a Tua essência seja derramada aqui. Senhor, enche essa atmosfera com a Tua presença. Enche essa atmosfera com a Tua glória. Enche essa atmosfera com o Teu amor, com a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus. Vem sobre nós. Que cada vida que está se aproximando dessa live seja tocada pelo Teu grande amor. Lava os nossos corações, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas transgressões, pedimos perdão ao Teu Espírito Santo por pensamentos, palavras, ações que não Te agradaram, e Te convidamos em nome de Jesus a dirigir este tempo, a dirigir este momento. Nós queremos Te agradecer por este dia, nós queremos Te agradecer pelos livramentos, nós queremos Te agradecer pela vida, nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Teu cuidado é real sobre nós. Obrigada por estar no controle da nação brasileira, obrigada por estar movendo a nação brasileira, obrigada, Senhor, por estar trazendo estratégias, obrigada, Senhor amado, por todas as mudanças que têm ocorrido. Nós cremos, Pai, Tu és soberano, Tu estás no trono, assentado e reinas, e sempre reinarás. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Já faz bastante tempo que nós estamos falando sobre o Apocalipse. Já falamos muitas coisas pertinentes, talvez não tão profundamente, porque a palavra do Senhor de fato é infinita, né? Mas nós temos tentado passar um pouco, né, daquilo que a Bíblia fala sobre o Apocalipse. Nós sabemos que estudos profundos são feitos, né, há décadas, há muitos e muitos anos também. Então, a palavra do Senhor, ela é infinita, ela é profunda, ela é majestosa, né? Então, assim, por mais que a gente estude, a gente nunca vai conseguir alcançar a profundidade, mas dá para ter uma noção de algumas coisas que estão por vir, amém?
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Armagedon, né? E o confronto final. Muitas pessoas perguntam o que é isso. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos e vamos aprender hoje sobre esse confronto final, esse confronto que vai haver, né, entre Jesus Cristo e as legiões e os demônios e Satanás. E vamos ver também o que vai acontecer depois desse confronto. Porque depois de um tempo de guerra, possivelmente haverá um tempo de paz. E nós vamos estar falando sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, verso de 12 ao 16. Apocalipse 16, do verso 12 ao verso 16, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quem estava falando isso, irmãos? João, quando teve a revelação na ilha de Patmos. E ele continua narrando essa revelação. No verso 14 do capítulo 16 de Apocalipse, ele diz assim: Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, em Apocalipse 17:14 diz assim: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, nessa lição nós vamos conhecer o que será, segundo a profecia bíblica, a batalha do Armagedon, que revelará o dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, que foi mencionado, como nós já lemos, em Apocalipse 16. Então a batalha do Armagedon, ela é citada no Antigo Testamento, no livro de Joel, e ela representa o ajuste entre Deus e Israel, visto que por meio dela o anticristo será derrotado e depois lançado no lago de fogo e de enxofre. Então, assim, os mais renomados, os mais respeitados expositores da teologia cristã aceitam e defendem a doutrina do Armagedon, né, em razão de ter uma fundamentação bíblica. Então, sobretudo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar diversas profecias relacionadas à batalha do Armagedon. Por exemplo, em Isaías, o profeta Isaías, ele vai fazer referência ao Armagedon pela apresentação de um guerreiro que vem de Edom, de Borza, com as vestes manchadas de sangue. Esse guerreiro, segundo Isaías, ele é glorioso, justo, imponente e ele é poderoso para salvar os redimidos na batalha final. Já o profeta Jeremias, que é o profeta das lágrimas, ele tem a visão de homens com dores de parto e semblantes macilentos, que são semblantes pálidos, sem brilho, descorados. Estes são os judeus sendo punidos, purificados e restaurados durante a campanha do Armagedon. E Jeremias, ele refere-se a este tempo inédito como aquele dia tão grande que não houve outro semelhante, e denomina-o de a angústia de Jacó. Em Zacarias, que é outro profeta, um dos profetas menores, Zacarias tem muito a dizer sobre o evento do Armagedon, um dos mais
focos da sua profecia está na cidade de Jerusalém, que será reconquistada, que será purificada, e no povo de Israel, que será restabelecido. Então haverá alguns personagens nesta batalha do Armagedon. E esse é o evento que vai colocar o ponto final. É o evento que vai colocar o fim ao reino da mentira, para que o reino eterno, no qual a igreja reinará com Cristo no milênio, seja estabelecido. Então a trindade satânica, ela vai se reunir com um propósito infernal. Só que essa trindade satânica, ela vai ser vencida pelo Senhor Jesus Cristo na segunda fase da sua vinda. Então o diabo será o grande mentor e promotor da batalha do Armagedon. Ele tentará estabelecer o seu reino de trevas em todo o mundo, mas não terá êxito, porque já foi julgado. E nesse tempo, Satanás ele vai possuir plena e completamente o corpo de um homem, que é o anticristo, a fim de executar os seus intentos malignos. E Deus permitirá que ele tenha domínio e controle sobre os elementos da natureza. Então ele vai poder realizar sinais, milagres e façanhas de enganos e mentiras. E a vitória do inimigo será parcial sobre os judeus. Muitos povos da terra vão adorar o anticristo e vão seguir o anticristo. E todos os demônios e os seres espirituais da maldade estarão atuando nesta batalha. Legiões e legiões de espíritos imundos, literalmente, irmãos, vão invadir o mundo inteiro. Vão concentrar a sua maior força, os seus ataques atormentadores e mortíferos na campanha do Armagedon, né? Então, Abaddon, que no grego significa Apolion, o significado deste nome é o exterminador, é um poderoso superagente especial das hostes infernais, e ele vai comandar um exército assombroso. Abaddon e sua hoste subirão no abismo para atormentar, do abismo e vão atormentar os seres humanos durante 5 meses. E durante 7 anos, o anticristo será o grande líder mundial. Na primeira parte da última semana profética de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fascinar o mundo, como nós já falamos em uma das nossas lives, e a grande maioria dos habitantes da terra o adorará como Salvador mundial. E as principais atividades do anticristo, nós até já falamos, né? Mas no fim dos tempos, é a primeira besta, é esse anticristo. Ele será o maior e mais eficiente agente do diabo. Ele governará o mundo nos aspectos políticos, econômicos, religiosos durante 3 anos e meio, firmará um tratado de paz com Israel, perseguirá implacavelmente os judeus, matará as 2 testemunhas, que nós também já dissemos, que as 2 testemunhas, elas irão testemunhar de Deus e tentar salvar o máximo de pessoas, né? Neste período tenebroso. Este anticristo também convocará todas as nações a atacar e a conquistar Jerusalém com 200 milhões de soldados. E após invadir e profanar o templo israelita, ele vai se proclamar um Deus. E ele lutará contra o Senhor Jesus no seu regresso à terra. E na campanha militar do Armagedon, sofrerá uma derrota pública, esmagadora e total. E depois de derrotado, ele será lançado no lago ardente de fogo e enxofre, né? O outro personagem também é o falso profeta, né? Que é a segunda besta, com falsa aparência de cordeiro, linguagem de dragão. Por meio de falsos sinais, o falso profeta enganará o mundo. Os que não têm o selo do cordeiro vão ser conduzidos à idolatria. E além disso, ele vai marcar os seus seguidores. Vai marcar os seguidores da primeira besta com o número 666. E esse sinal é mais do que um símbolo econômico. Trata-se de uma insígnia que separará os que servem e adoram a Jesus dos que adoram e servem ao anticristo. Então, falando sobre outros participantes dessa batalha, né?
Dentre outros personagens, seres espirituais, bestas e animais terão papéis importantes nesta batalha. Vejamos a seguir: aves de rapina, a nação de Israel e as nações gentias, todas as tribos da terra, os anjos que acompanham o Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro e os santos glorificados, os exércitos celestiais com vestes brancas e os cadáveres dos soldados. Então o Senhor Jesus e o Verbo eterno, ele estará lá. E a maior e mais importante personalidade na batalha do Armagedon será o Senhor Jesus. Ele descerá sobre o monte, imagine isso, ele descerá sobre o monte das oliveiras e todo olho o verá, para vencer os exércitos do mal, derrotar a trindade satânica, julgar as nações, ordenar a precipitação do anticristo, do falso profeta no lago de fogo e enxofre, e ordenar a prisão de Satanás no abismo, e salvar Israel, que se converterá a Cristo após testemunhar este acontecimento. Aleluia. Deus é poderoso. E o final será maravilhoso, porque todos os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e puro, e todos os soldados em prontidão militar, montados sobre cavalos brancos, esperam a ordem de Jesus, para com ele marchar ao encontro do inimigo na missão de salvamento do povo de Deus. Se considerássemos apenas as forças militares de Israel e o poderio bélico das nações que irão lutar contra Jerusalém para sitiá-la, invadi-la, conquistá-la, diríamos que Israel não tem chance de vencer tão terrível batalha. Porém, esse confronto concluirá a vitória do Cordeiro de Deus sobre o mal. A trindade satânica e todas as hostes espirituais do inferno serão derrotadas no dia do Senhor, e as aves se fartarão com a carne dos soldados mortos. Então a palavra profética, irmãos, acerca da batalha do Armagedon é descrita como a ação do poderoso de Jacó. A Bíblia diz: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então Cristo, no final da grande tribulação, retornará para livrar Israel e empreender uma conversão nacional. Então ele virá para inaugurar o milênio, e a igreja então reinará com ele em glória. E sabe quanto tempo será de paz, justiça, prosperidade, irmãos? 1000 anos. Eu vou ler para vocês aqui Apocalipse 20, do 2 ao 6, que diz assim, prestem bastante atenção. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Em Isaías 11, do verso 6 ao 9, diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi,
e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em Zacarias 14:9 diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será do Senhor, e um será o seu nome. Então, desde a queda do Éden, os homens sonham com um tempo de paz, com um tempo de segurança, com um tempo de prosperidade, em que as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincam. Com esperança aguardamos o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, e as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer o vinho. E esse tempo de cumprimento de promessas é maravilhosamente descrito na Bíblia como o milênio, que é um tempo de milagres, é um tempo de transformações, quando o Salvador comandar 1000 anos de paz, justiça e prosperidade. A humanidade testemunhará inúmeros milagres e profundas transformações para a glória de Deus. Haverá milagres na natureza. A natureza será transformada pelo milagre da fertilidade. Os lugares secos se tornarão jardins verdejantes. A água será abundante. A configuração geológica e hidrográfica do planeta será modificada. A iluminação será suficiente. Os frutos das árvores servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Aleluia! Então haverá esse tempo de milagres, que são 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, quando o Senhor de fato der uma ordem e colocar Satanás e todos os demônios no lugar deles. Haverá também milagres no mundo animal. No milênio, não haverá animais carnívoros nem predadores, mas apenas herbívoros, como no princípio da criação. As diferentes espécies vão coexistir pacificamente, ou seja, até entre os animais haverá paz. Amém? Haverá milagres também nos corpos físicos. Não haverá deformidades físicas. Os cegos terão os olhos abertos, os surdos ouvirão, os coxos saltarão, os mudos poderão falar normalmente. E some-se a isso a longevidade dos indivíduos, a sobrevida humana aumentará consideravelmente, ultrapassando com facilidade os 100 anos de existência. As pessoas poderão viver mais de 100 anos tranquilamente. Haverá milagres na vida material também. Este será um tempo de grande prosperidade econômica, né? As pessoas terão o suficiente para viver confortavelmente, sem qualquer prejuízo. Não haverá necessidade ou necessitados. No milênio, irmãos, haverá um milagre na administração e governo. A forma de administração será teocrática. O que é isso, bispo? É o governo de Deus. É Deus governando a terra com todo o seu amor, com toda a sua, a sua perfeição. Aquele que tem o principado sobre os seus ombros. Isaías 9:6 fala sobre isso. E ele não vai permitir, irmãos, qualquer tipo de ditadura, opressão ou manipulação. Imagine você passar 1000 anos só no governo de Deus, com esse olhar gracioso, olhar maravilhoso que ele tem. Haverá milagres na vida militar, a concórdia individual, internacional. Então só será possível porque os governos do mundo serão unificados em um único reino, o reino de Cristo. Haverá milagres na vida espiritual. Com a unificação do governo e a transformação militar, outro ponto importante será a unificação linguística nas relações interpessoais, que vai possibilitar, acima de tudo, uma adoração a Deus, a Jesus, ao Messias regente. Então as relações interpessoais serão banhadas de harmonia e todos voltarão o coração para adorar o Messias. Então acredito que será uma dimensão poderosa, magnífica, sobrenatural.
né? E a capital do milênio, o seu valor histórico e religioso, Jerusalém, a Terra Santa, a cidade mais citada em todo o texto bíblico, que atrai os olhares do mundo para si, não apenas por seu valor histórico, mas sobretudo por sua importância religiosa. Então, assim, a partir de um simples olhar no mapa mundi, pode-se identificar a cidade de Jerusalém. E ela está no coração dos povos. Deus cercou a cidade de altos montes protetores, tornando uma fortaleza natural. E a cidade de Jerusalém, ela tem uma importância espiritual. E após o Armagedon, a cidade e o templo dos judeus serão restaurados. E os povos do mundo inteiro subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E Jerusalém será chamada de trono do Senhor, um lugar de bênçãos para as nações gentílicas e de honra para os judeus. Então, assim, os participantes do milênio, as profecias bíblicas nos fazem saber que os santos glorificados e os sobreviventes da grande tribulação participarão da dispensação milenal. Então, os crentes glorificados participarão do milênio, todos os salvos, os mártires de todas as eras. Quem são os mártires? Aqueles que morreram por causa do Evangelho, que foram queimados vivos nas praças, que foram degolados, que foram crucificados de cabeças para baixo. Então, os santos, os glorificados, e os sobreviventes também da grande tribulação participarão dessa dispensação. E existirão outros tipos de corpos no milênio, além dos glorificados, né? Então, assim, irmãos, apesar de alguns segmentos teológicos atribuírem o sentido figurativo à duração deste evento, as profecias bíblicas indicam claramente que o milênio será um período de 1000 anos literais, cada ano com 365 dias. E no milênio, Deus mostrará na terra como será o céu. Então Jesus reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, assim, será algo maravilhoso, magnífico e sobrenatural, que nós temos que orar e desejar isso todos os dias das nossas vidas. Então, após essa batalha, haverá esses 1000 anos de paz e prosperidade, onde nós experimentaremos o amor paterno de Deus, o seu governo maravilhoso, santo, com o seu olhar cuidadoso sobre todos nós. Estaremos com Ele, com certeza, Nós esperamos, como todos os líderes, eu acredito que todos os pastores, eles aguardam, por esse momento, e eles aguardam que todas as suas ovelhas estejam com o Senhor Jesus. Que todas as suas ovelhas sejam salvas, Porque a Bíblia vai falar também dos 2 destinos finais. Em Apocalipse 4, de 1 e 2, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Em Mateus 6, de 19 a 21, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Em Salmos 9,17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Em Oséias 13,14 diz assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos, Então, assim, 2 Coríntios 5,1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre,
desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, assim, desde a criação do homem, essas duas vias foram claramente estabelecidas: vida ou morte, céu ou inferno, luz ou trevas, tormento ou gozo eterno. E escolher entre essas veredas é uma questão pessoal, é uma questão intransferível. Por mais íntima, profunda e intensa que seja a relação entre duas ou mais pessoas, absolutamente ninguém pode decidir o destino da outra, né? Então nós precisamos escolher corretamente o nosso destino. A Bíblia é muito clara que diz que duas pessoas estarão dormindo, uma será levada, a outra será deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será levada, a outra será deixada, né? Então, nós precisamos decidir, né? Quando Josué esteve ali fazendo uma reunião com aquele povo de Israel, ele disse assim: olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, todos os dias nós temos escolhas na nossa vida. E a eternidade é uma escolha. Eu escolho, você escolhe onde queremos passar a eternidade. Se nós queremos passar com o Senhor Jesus, com o nosso Redentor, ou se você quer ir para o inferno. E a Bíblia é clara quando fala sobre o céu e sobre o inferno. E o céu é um lugar real. O salmista disse que a palavra da verdade para sempre estará firmada no céu. Isso nos leva à compreensão de que todo estudo sobre o céu começa no eterno e continua com ele e termina com ele. O Altíssimo é o seu único Criador, né? Então todos que desejam no fim dos tempos habitar a morada celestial obrigatória e invariavelmente precisam estar conscientes desta realidade. Então, assim, além do Deus soberano, santo, todo-poderoso, que governa tudo, que governa todos, no céu está o Senhor Jesus, que vive à sua direita. E juntamente com o Pai e o Filho está também o Espírito Santo de Deus. Além da Santíssima Trindade, nos céus estarão os anjos. E estes não apenas servem aos cristãos como espíritos ministradores, mas eles também adoram ao Criador. No céu, irmãos, estará o trono. Haverão tronos nos céus. Os registros bíblicos vão mencionar vários tronos no céu, sempre indicando um símbolo de dignidade e poder soberano. E na visão apocalíptica, João ele contemplou 24 tronos magníficos ao redor do trono principal, que é o trono de Deus, nos quais se assentavam 24 anciãos, com vestes brancas, com coroas áureas sobre as suas cabeças. Então, teve um escritor chamado Rhodes que ele diz: 24 pode significar dois conjuntos de anciãos, representando o antigo, que é 12 tribos, e o novo Israel, 12 apóstolos, ou as horas em um dia, e a divisão de turnos de oração, ou os autores dos livros do Antigo Testamento. Então, assim, por diversas vezes também na Bíblia, vai se mencionar que o Senhor Eterno está assentado em seu trono. E João, ele indica o local em que esse trono está posto no céu. Os céus estão abertos, né? E algo vai acontecer. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ele foi apedrejado por pregar o Evangelho. E quanto mais pedradas as pessoas liberavam sobre Estevão, a Bíblia diz que ele via os céus abertos, né? E o Espírito de Deus descendo, né? E o Senhor Jesus ao lado do Pai. No Rio Jordão, no batismo de Jesus, ele também viu os céus abertos, o Espírito Santo descendo sobre ele. E ele ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então os céus existem. E com certeza todos nós queremos estar lá. E a verdade também é que existe inferno. Mesmo com a crescente incredulidade acerca da existência do inferno, na pós-modernidade, muitas pessoas não acreditam no inferno.
não podemos nos esquecer de que o Senhor Jesus, por várias vezes, referiu-se ao inferno como lugar real de demônios e, consequentemente, os ímpios que se esquecem de Deus, né? Então, o inferno, ele aguarda, assim, os moradores eternos. A maldição infernal está destinada a todos aqueles que rejeitam o dom de Deus em Cristo Jesus. Que dom é esse? A salvação. Serão eles os falsos cristos, falsos profetas, homens e mulheres infiéis, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os injustos, obstinados, os ímpios e pecadores, e aqueles que se esquecem de Deus. Então, biblicamente, essas pessoas, o inferno está preparado para elas. Então, muitos não acreditam mais, mas a verdade é que existe. Então, você precisa escolher o seu destino final agora. Porque às vezes o que vai prender os seus pés não são coisas grandes. Talvez o que vai prender os seus pés são pequenos laços, né? Então é tempo de renúncia, é tempo de abrir mão do pecado, é tempo de aprender a ser sincero, é tempo de aprender a obedecer, é tempo de aprender a andar por princípios, é tempo de entender o que significa autoridade espiritual. Porque, infelizmente, a aparência de cristão, falar de cristão, a música do cristão, não vai significar muita coisa no último dia, se você não for uma pessoa sincera, sem máscara, sincera, né? Então você precisa escolher o seu destino final. Ou é Deus, ou é Satanás, né? Ou é o céu, ou é o inferno, ou é a verdade, ou é a mentira. Então escolha. Os cidadãos dos céus serão recompensados. Diversas passagens bíblicas vão corroborar, né, com ensinamentos sobre a distribuição dos galardões aos fiéis. Aquilo que você está fazendo aqui na terra não vai ser em vão. O Senhor vai distribuir galardão aos fiéis, né, no dia de Cristo. E quando o Senhor Jesus apresentar o Pai, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, haverá uma grande festa no céu, né, que é a celebração da vitória, e haverá distribuição das recompensas. Às vezes você chora, você sofre, ninguém vê. Às vezes você passa muito tempo na presença do Senhor, ninguém observa. Mas o Senhor está vendo os detalhes da sua vida, né? Às vezes você faz a obra de Deus com dificuldades. Às vezes você é afrontado pregando o Evangelho. Às vezes você vai fazer uma visita, ou você vai visitar um hospital e você está com seu corpo dolorido, mas você está lá. O Senhor está vendo. Então não será em vão a sua obra aqui na terra. Tudo aquilo que você faz, o Senhor está anotando. É muito nítido quando os anjos medem, né? Quando a Bíblia mostra homens com prumos nas mãos medindo o altar e medindo aqueles que nele adoram. Então assim, é muito real de que o Senhor está observando cada detalhe das nossas vidas, né? E nós seremos sim recompensados. Eu não pense você que os pecados ocultos, né, às vezes uma maledicência oculta, um sentimento oculto, um julgamento, uma distorção, uma rebeldia oculta vai passar batido, porque não vai. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Desculpas, né? Então não vai passar batido. Então a gente tem que parar de dar desculpas e renunciar ao pecado mesmo e abraçar o Senhor e falar: Deus, eu quero ser um cristão de verdade. Então assim, como garantir o céu como destino final? Então eu vou te falar alguns passos, né, para que você possa garantir o seu futuro. Primeira coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer, é reconhecer que nós somos pecadores. Em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você precisa reconhecer que é um pecador. Não se trata do doente se ele achar que ele é sarado. Nós não temos como curar uma ferida de alguém que acha que ele não está ferido, que ele está são. Então reconheça que você é um pecador.
Reconheça e arrependa-se dos seus pecados. Pecado tem nome. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não adianta a gente ter um remorso, né? Não, eu choro o dia todo, a noite toda, e no outro dia está fazendo a mesma coisa. Não. O processo de arrependimento, irmãos, nos faz mudar de direção, nos faz mudar de posição. Sabe, é uma virada de 360 graus. O processo de arrependimento nos faz ter ódio do pecado, aborrecer o pecado, sabe? Então, creia e confesse Jesus como seu Salvador e aceite-o como seu Senhor. Procure uma igreja evangélica, entre num discipulado e comece a aprender e a praticar a palavra do Senhor. Porque se você vai na igreja e só ouve e não pratica, a sua casa vai ser como aquela casa construída na areia, e quando vier os ventos fortes e bater na sua casa, ela vai cair. Mas se você é uma pessoa que ouve e que pratica, a sua casa será firmada na rocha. Então, irmãos, a gente não consegue negociar com Deus, né? Aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é impuro. Não adianta querer negociar. Então, assim, nós precisamos, vou repetir para você, porque a nossa intenção é que almas sejam salvas. Reconheça que é um pecador. Se arrependa dos seus pecados. O que é pecado? A transgressão da lei. É tudo aquilo que desagrada a Deus, né? É o prostituir, é a impureza, é a sedução, é a mentira, é o roubo, é a idolatria, é a maledicência, as orgias desse mundo, dissensões, contendas, facções, invejas, bebedices, glutonarias, adultérios, coisas semelhantes a essas. Se as pessoas não abrirem mão dessas coisas, não vão herdar o reino de Deus. Então, creia e confesse Jesus como seu Salvador. Então, a doutrina do destino, o estado final de todos os homens, encontram-se claramente narrados na Bíblia. E um dos mais perfeitos exemplos, né, foi narrado pelo Senhor Jesus na parábola do rico e do mendigo Lázaro. Havia um homem que era muito rico e havia um mendigo que vivia comendo as sobras que caíam da mesa daquele homem, e os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o inferno. E era tão terrível aquele lugar que ele desejava que pelo menos ele encostasse um pouco o dedo de água na sua língua. Então, assim, um era muito rico, mas era pobre espiritualmente. O outro era pobre, mas era rico espiritualmente, né? Então, a salvação, irmãos, e a morte chega para todos. Chega para o rico, chega para o pobre, chega para o preto, para o branco, para o amarelo, para o pardo, para qualquer pessoa. E cabe a nós decidir o nosso caminho. E diante da verdade bíblica sobre esses dois destinos finais, nós precisamos atender, né, ao clamor do profeta boiadeiro. Quem foi o profeta boiadeiro? Amós, né? Nós temos que atender a esse clamor. Ele disse assim, ó: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. Esse preparo é todos os dias. Esse preparo é em todo momento, sabe? Então não negligencie a voz do Senhor que está te chamando nesta noite para tomar uma posição diante dele, para definir o teu destino. Amém? Em nome de Jesus. Você pode estar me ouvindo falando: bispo, o meu país não aceita o cristianismo. No meu país existem milhões de deuses, como nós temos pessoas que acompanham a live da Índia. Mas o que eu vou fazer? Você aceita o Senhor Jesus, se considera um pecador, peça perdão pelos seus pecados, faça uma observação cuidadosa e você vai ver que tem cristãos no seu país. Você vai procurar esses cristãos, vai se acoplar a esses cristãos, e o Senhor vai te dar força e graça para que você siga o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há nenhum que vai ficar entre nós e Deus, é Jesus. Não é a vaca, não é o rato, não é a barata, não é ninguém. Não é nenhum ídolo. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo.
E a Bíblia Sagrada, ela tem se cumprido no mundo inteiro. Então, irmão, que você possa, em nome de Jesus, entrar na palavra de Deus. Digite no seu celular, no seu Google, no seu computador, Bíblia Sagrada. E você estude a Bíblia. Comece pelos evangelhos, os livros que vão falar de Jesus. Vai lendo sobre Jesus Cristo, que é a nossa referência. E o Senhor Jesus vai estar te orientando com certeza. E certamente você vai estar se encontrando com missionários. E o Senhor vai te ajudar nessa caminhada. Amém? Coloque a mão no seu coração nesta noite e ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu reconheço que tu és o Senhor e Salvador. Eu te convido a entrar no meu coração, a fazer parte da minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ensina os teus caminhos e me ajuda a seguir as tuas veredas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos renunciar a todo o pecado. Nós queremos abrir mão de tudo que ofende a tua santidade. E nós queremos nos purificar através da lavagem de água pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, os mais profundos, os mais íntimos, até mesmo os pecados ocultos, aqueles pecados que nós nem sabíamos que cometemos. Lava as nossas vestes no teu sangue. Purifica, Senhor, a nossa mente. Purifica, Senhor, o nosso coração. Escreve o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Mando um beijo grande para as nossas ovelhas aqui da Ceilândia. Um abraço forte a todos de Brasília, nossas ovelhas aí de Goiânia, de Recife. Que Deus te abençoe. Vocês que estão nos acompanhando aí da Guatemala, do Canadá, da Argentina, da Índia também. Vocês que estão nos acompanhando por vários países aí, Inglaterra e Finlândia. Que Jesus possa abraçar a sua vida. Que o Senhor Jesus se revele a vocês de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, que o Senhor guarde cada um de vocês debaixo da glória dele. E com certeza em breve estaremos nos encontrando sim. Amém? Tanto em Ceilândia quanto em Goiânia, com certeza haverá esse encontro sim. E será uma bênção, né? Cremos que falta pouco, né? Muitos trabalhos essenciais já estão sendo liberados. E com certeza a igreja está nesse meio, o Senhor vai fazer algo em relação à igreja do Senhor. Amém, queridos? Que Jesus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima noite. Hoje nós encerramos todas as lições aqui de Apocalipse. E nós abarcamos, né, sobre o Armagedon, o milênio e também sobre os 2 destinos finais. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Muito obrigada. Beijo.